Questão 5 também sobre escrituras. São documentos necessários para a lavratura da escritura pública declaratória de união estável. Então, aqui, antes nós estávamos falando de uma seção de direitos hereditários, é uma escritura atinente ao viés patrimonial, né? Uma escritura patrimonial. Agora é uma escritura existencial, de direito familiar. Então, vamos circular ali a questão de documentos necessários, união estável e a palavra exceto, né? Porque ele quer a exceção, ele quer o incorreto. Então, documento de identidade oficial dos declarantes. Eu acho que sim, né? Eu acho que qualquer ato que a gente pratica num cartório, né, tem que ter essa comprovação documental de identidade, né? B. Certidão de nascimento, quando se tratar de pessoa solteira, ou certidão de casamento com averbação da separação ou do divórcio, se for o caso, expedida no máximo 90 dias de ambos os conviventes. Aqui, estava vindo bem, certidão de nascimento, quando se tratar de pessoa solteira, ou de casamento com averbação de separação, né, se houver outro divórcio. Então, para mostrar essa regularidade também da capacidade, do estado civil da parte, tá? O único problema aqui que nós vemos é essa questão de 90 dias. Será que precisa desses 90 dias mesmo? É o prazo máximo? Tem essa necessidade de expedição no máximo de 90 dias dessas certidões? Vamos ver. C. Declaração assinada por duas testemunhas confirma reconhecido em cartório, onde afirmem que os conviventes a saber da existência da união estável pelo prazo mínimo de 6 meses. Será que precisa de duas testemunhas afirmando que sabem da existência no mínimo de 6 meses dessa união estável? A união estável é algo fático que pode ser comprovado além da escritura pública, por instrumento particular, é uma situação fática que as pessoas se autodeclaram, né? Será que é essa necessidade? E D. Número de CPF dos declarantes. Então, isso sim, obviamente, todas as escrituras, como a A, documento de identidade, e a B, estava vindo, o único problema da B é a questão desse prazo, né? Então, a A e a D nós já excluímos, que estão certas. A B, nós temos esse problema do prazo aí de 90 dias, será que existe mesmo? E a C, está muito esquisita, essa questão de testemunhas numa escritura pública para comprovar em esse prazo de 6 meses. Então, vamos para o próximo slide para ver a resposta. A alternativa correta é a C, né? Na verdade, a incorreta, perdão. Por quê? Vamos ver por quê. Porque a lavratura da escritura pública de separação e de divórcios consensuais e a dissolução de união estável deverão ser apresentados. Então, quais são os requisitos? Então, tinham todos aqueles requisitos. A única coisa errada mesmo era a questão das testemunhas, daquele prazo de 6 meses dessas testemunhas para dizer acerca da existência daquela união estável. Então, documento de identidade, certidão de casamento, né, ou de nascimento, pacto antinupcial. Por que é importante o pacto antinupcial e a certidão de registro de casamento? Certidão de registro de casamento para ver se tem um divórcio, porque uma pessoa casada não pode estabelecer união estável, tá? E o pacto antinupcial para receber, para acordar aí um regime de bens. Então, há necessidade do pacto, se for um regime diverso ao regime legal. Se não tiver nenhuma descrição, vai seguir a comunhão parcial de bens, que é o regime legal estabelecido no Código Civil, ok? Se eu quiser outro regime, eu vou fazer uma escritura declaratória ou mesmo no próprio ato da união estável conter. Eles elegem o regime da comunhão universal, por exemplo. Certidão de nascimento ou casamento dos filhos maiores capazes, também há necessidade, né? Contrato de convivência, se for o caso, que é a questão aí da união estável, né? Certidão de propriedade dos bens, aqui é mais atinente, porque vocês veem ali que tem questão de separação e divórcio nesse item, então mais atinente essa questão de separação e divórcio para fazer a partilha de bens entre o casal, e os documentos necessários à titularidade desses bens também, tá? Isso não exclui que na união estável a gente também estabeleça. As partes estabelecem que a partir da união estável de hoje, os bens anteriormente adquiridos, a saber, o carro, um imóvel, não serão partilhados em futuro divórcio. São bens particulares exclusivos, entendeu? Incomunicabilidade de bens. Há essa possibilidade também dessa imposição, ok? Parágrafo único. Os documentos apresentados no ato de escritura devem ser originais ou em cópias autenticadas, salvos de identidade, que serão sempre originais. Isso é muito importante. Os documentos de identidade são sempre originais. Os demais eu posso até apresentar uma cópia autenticada, mas os de identidade, CPF, CNH, RG, são originais, ok? Próximo slide. Para a lavratura de escritura pública declaratória, de reconhecimento de união estável, além dos requisitos, né, do 215, que é o lado do Código Civil,
da escritura pública serão exigidos, então vem outras descrições, documento de identidade oficial, CPF, certidão de casamento, né, de nascimento, pacto, certidão de nascimento ou casamento dos filhos, contrato particular de convivência, certidão de escrituras públicas e outros documentos necessários à comprovação da propriedade dos bens direitos. Então, a gente já tinha visto todos esses itens, são os itens documentais e materiais no sentido de alguma propriedade, alguma comprovação de estado civil, ok? Artigo 1647, aqui é muito importante porque que a letra B lá, aquela que dizia questão das certidões, também estava certa, por conta do prazo de 90 dias. É facultado aos conviventes a lavratura de escritura pública declaratória de união estável. Para a prática do ato a que se refere o caput desse artigo, as partes poderão ser representadas por procurador, desde que munido de procuração pública com poderes específicos para o ato, outorgada no máximo 90 dias. São permitidas provas testemunhais, não seja admitido como testemunhas funcionários, serventia e aqueles que tiverem parentesco com qualquer das partes. Aqui, eu entendo as normas que falam especificamente de procuração pública e desse prazo de 90 dias, tá? Porém, esse prazo, em muitas jurisprudências estaduais, ele também é remetido como uma recomendação, tá? Para os atos lá, para os prazos das certidões de casamento e de nascimento. Então, toda vez que for uma escritura de separação, uma escritura de união estável, uma escritura de divórcio, uma escritura de inventário, que são essas familiares, como eu disse, tá? É recomendável que você tenha esse prazo de 90 dias. Algumas normativas já dispensam isso, porém, na serventia, muitos tabeliões pedem, porque houve essa regulamentação durante vários anos, né? Então, por isso que a alternativa B também está correta, porque é uma recomendação. Não é algo exigido, legalíssimo, você pode dispensar hoje em dia, porém é uma recomendação. Então, dentro daquelas, a alternativa C estava incorreta, obviamente, estava nitidamente correta, e a B não, ok? Próximo slide. Por favor. Aqui também outros requisitos, né, das escrituras públicas, que depois vocês podem ver, e há aqui menção expressa, vocês podem ver no item 1, certidão de casamento daquele que se declarar casado, expedido a menos de 90 dias. Então, por isso que a alternativa B estava correta, ok? Como nós estamos aí num tempo acelerado, eu vou passar, não vou ler o restante, vocês depois só anotem o artigo e leiam a continuidade, ok? Questão 6, escrituras. Acerca da possibilidade, inventário de partilha podem ser feitos por escritura pública. Então, aqui, inventário em partilha, outra escritura familiar, ok? Vai cair na prova de vocês alguma escritura familiar, ou união estável, ou divórcio, ou inventário. Vai cair, tá bom? A. Não há sigilo nas escrituras públicas de separação e divórcio consensuais. Será? Será que não há sigilo? No judicial há. Será que no extrajudicial não há? B. É necessário o registro da escritura pública de separação consensual e divórcio consensual no livro E. Será que é necessário? E. C. É inadmissível o inventário negativo por escritura pública. O que é o inventário negativo? Aquele que as partes só dizem que houve o óbito sem ter nenhum bem para partilhar, ok? Então não tem nenhuma partilha. Só falou que a pessoa morreu, você só faz para comprovação documental o inventário. D. É permitida a lavratura de escritura pública de inventário e partilha referente a bens localizados no exterior. Então, vamos ver, segundo as normativas, qual é a resposta correta. Próximo slide, por favor. A alternativa correta é a A, porque segundo as normativas do Mato Grosso e as demais também, tá? Artigo 1627, não há sigilo nas escrituras públicas de separação e divórcio consensuais, nem na dissolução de união estável. Então, na serventia não tem sigilo. Se qualquer pessoa, depois que foi lavrado, pedir uma certidão daquele divórcio, por exemplo, daquela separação, daquele inventário, daquela união estável, você tem que emitir, mesmo se não tiver nada a ver com as partes, ok? Então, não há sigilo no judicial A. Artigo 1628. Na escritura pública deve constar que as partes foram orientadas sobre a necessidade de apresentação do traslado. O que é o traslado? A primeira cópia, vamos lembrar, no registro civil de casamento e no registro de imóveis. Por quê? Para transferência aí da propriedade imobiliária e também para alteração de estado civil, de casado para viúvo, né, no caso de óbito, ou de casados para divorciados, no caso do divórcio, tá bom? Para as averbações devidas. Artigo 1633. O traslado da escritura de separação, divórcio e dissolução de união estável será apresentado ao oficial registrador do respectivo casamento para a averbação necessária, ou seja, separação, divórcio e dissolução de união estável, para sair do estado de casado para separado ou divorciado, e na união estável para convivente e união estável para agora solteiro, ok?
Artigo 1609. É admissível, perdão, o inventário negativo. Então, o inventário que não tem a partilha de bens é possível, você só faz a documentação. E o 1610, que era referente à alternativa D, é vedada a lavratura de escritura pública referente a bens localizados no exterior. Então, bens localizados no exterior, você não pode fazer um inventário extrajudicial, tá bom?